Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast Studio, o quinto AL Podcast Studio, né? Hoje, então, a gente tinha outras pautas para fazer aí, mas já que os convidados cancelaram para hoje, né? A gente resolveu falar sobre algo que há muito tempo a gente gostaria, que é falar sobre séries, né? Algo que a gente consome muito e tá sempre aí conversando sobre isso, mas eu acho que a gente não tem nenhum AL Podcast sobre séries nós falando sobre isso, assim, eu, Hidalgo, o Rodrigo, né? Todos que a gente tem, eu acho que é Comunicasse e as esposas lá, os que eu gravei, né? Acho que entre nós, não, né? Mas, então, antes de começar a falar aí, propriamente dito, sobre a pauta, né? Lembrando, então, que aqui no AL Podcast Studio nós temos os apoiadores, que é a ProHub Studio, né? Que hospeda, então, o projeto aí do AL Podcast Studio. E também a pró-produtora, antes era ProVídeo, agora tá mudando de nome para pró-produtora aí, né? Como o Rodolfo já colocou no dia que ele gravou aqui conosco. E também nós temos a Capacitar, que representa a Unip aqui no Rio Grande do Sul, né? E que apoia projetos de escolas públicas. Então, quem estiver procurando aí graduação e pós-graduação, faça com a Unip, né? Também, lembrando aí do Escola Pública Podcast, que é um dos parceiros também que a gente sempre recomenda, e também o canal do Professor Viegas, que também é nosso parceiro aqui no projeto, tanto no L Podcast Studio, quanto no nosso projeto das quartas-feiras, que é o L Podcast Live, e os Três Mosqueteiros da Educação, que inclusive a gente vai gravar o primeiro dos Três Mosqueteiros da Educação em estúdio hoje, né? Então, quem assistir esse episódio aqui, que é do AL Podcast Studio, depois procura no canal do Professor Viegas, os Três Mosqueteiros da Educação, lá o episódio gravado em estúdio, que vai ser uma novidade, porque todos os outros a gente ou gravou por live, ou fez um único na escola também, que foi o único presencial que a gente tem até hoje, né? Mas vou deixar os meninos fazerem as considerações iniciais, aí a gente pode ir para a esquerda, o Viegas, depois o Rodrigo e depois o Hidalgo. Bom, é um prazer, né, estar aqui de novo no estúdio da ProHub, né, gravando mais um AL Podcast Studio, também, né, o primeiro episódio dos Mosqueteiros. É sempre muito legal estar aqui, né, é uma forma diferente, né, do que a gente estava acostumado a fazer os podcasts, né, que é normalmente usando o StreamYard, né, online, ou até mesmo, que nem a gente fez aquele dia na escola, né, então sempre é uma experiência. Eu aconselho qualquer pessoa, hoje eu digo para as pessoas assim, ó, grava num estúdio que tu vai ver a diferença, né, que é gravar realmente no estúdio, é muito legal mesmo, e espero então hoje a gente poder fazer um bom AL Podcast também, um bom episódio dos Mosqueteiros. Bom, eu sou o Rodrigo, como vocês sabem, mais uma vez é um privilégio estar aqui com essa equipe que eu tenho orgulho de ser, além de meus colegas, meus amigos, além dos meus colegas de profissão, e também estou muito feliz de estar aqui também para falar sobre o assunto que a gente realmente estava devendo faz um bom tempo, mas eu também gostaria de enfatizar, já que o Felipe apresentou, né, os nossos apoiadores, eu queria destacar o papel tanto da própria produtora, do estúdio ProHub, né, que realmente são a qualidade daquilo que eles oferecem, do produto que eles oferecem é inquestionável, e também a Unip, né, como diz aqui toda instituição que apoia escolas públicas merece a sua matrícula. Então, por favor, inscreva-se na Unip, faça o seu curso superior, porque também o papel deles é inquestionável no sentido de apoiar instituições como a Escola André Leão Poente. E vamos lá para mais um bate-papo sobre séries. Bem, eu sou o professor Hidalgo, mais conhecido como Hidalgo Cálculo, e estou aqui para defender a Amazon Prime, ou a Amazon, né? Muita Netflix, menos... Né, que é muita Netflix, todo mundo gosta da Netflix. Quanto é que é o patrocínio? Né? Não, vou defender da Amazon. Ninguém assiste a Amazon, ninguém assiste as séries da Amazon, e eu vou defender a Amazon hoje aqui. Eu assisto sim, o The Boys eu assisto. O The Boys é bom, ótimo aí, ó. Eu tô vendo os filmes, eu não tô vendo as séries ainda, mas tô vendo os filmes da Amazon, alguns. O Hidalgo já veio vestindo camiseta hoje, já, né? Sim. Aí, Amazon, tamo aí, ó, patrocínio. Só pra ser diferentão, eu vou elogiar
as séries da Apple aí, então. Cada um pega um time aí, né? Isso aí. Eu só queria fazer um comentário aí sobre a ProHub, que desde que a gente começou aqui o AL Podcast Studio, eu criei uma maldição na minha vida, porque agora todos os alunos querem vir gravar aqui, né? Ah, Meu, pois sério? E estão me cobrando, né? Então são 1.200 alunos na escola, né? Aí se a gente trouxer... Quando tu convidava ele pra participar na live, eles não queriam, né? Ah, pois então. Aí se a gente trouxer 4 alunos por vez e deixar só eles gravarem, façam os cálculos aí quanto tempo a gente vai levar pra todos virem, né? Então pra ver a maldição agora, né? E se eu não trouxer, eles ainda vão ficar bravos comigo pro resto da vida ainda. Ah, pra trazer todos, vão ter que fazer uns 40, né? Vai ter que ser, né? Mas, então, como eu já disse no início ali, nós estamos aqui para falar sobre séries, finalmente, né? Entre a gurizada, assim, como se diz, né? A gente poder falar. Então, nós vamos destacar principalmente séries que nós assistimos em 2021 agora, porque elas são mais recentes, a gente assistiu mais recentemente, estão mais frescas na memória, aí, né? Não porque elas sejam melhores do que outras, né? Então, séries mais antigas, mais consagradas, a gente vai comentar num outro momento, mas não que a gente não possa citar hoje também séries que são de 2020, 2019 ou até antes disso, né? Então, cada um de nós selecionou aí, no mínimo, 2 séries, né? Essa era a ideia. Alguns aí até subverteram a regra e colocaram mais séries dentro do mesmo tópico aí, né? Mas mesmo assim nós tentaremos não nos estender muito aí sobre cada uma delas. Então, primeiro eu vou citar a minha primeira série aí, e daí depois cada um cita a primeira e a gente faz uma segunda rodada, né? Mas eu trouxe, então, para destacar aqui uma série que eu acho que a maioria, pelo menos, assistiu ou tá assistindo aí, principalmente os que são fãs de Star Wars, né? E a gente estava bastante carente, porque os filmes mais recentes, pelo menos do Star Wars, não sei se todos vão concordar comigo, eu não me agradei muito, assim, exceto o Rogue One, né? Mas aí então veio ali em 2020, se eu não me engano, a primeira temporada, e a outra de 2021, que é o Mandaloriano, né? Ou foi 2019 a primeira, e a segunda em 2020, já não lembro exatamente quando foi lançado. Mas veio o Mandaloriano, e era uma série que em primeiro momento era para ser sobre o Boba Fett, que já é, digamos que a terceira temporada, assim, que agora foi no início de 2022. E eu trouxe então para esse tópico essas 2 séries, que é o Mandaloriano e o Boba Fett, e eu acho que todos os fãs de Star Wars se sentiram muito contemplados com o Mandaloriano e já com o Boba Fett nem tanto, né? Eu sei que na mesa que o Hidalgo assistiu, acredito que as 2, o Rodrigo não sei, e aproveito para perguntar se o Viegas gosta de... Só o Mandaloriano. Eu gostei muito do Yodinha, né? Ah, sim. E tu é fã de Star Wars? Assistiu os Não, filmes? eu não acompanho tal? muito, não. Ah, então não te convido mais. Então. Não sou muito fã. Não, o Mandaloriano... Mas gostei muito daquele. O Mandaloriano é excelente, assim, ela é muito bem feita, assim, pra quem gosta de Star Wars é tudo que a gente quer ver, assim, é um universo que não explora a família Skywalker, né, ainda que tem uma correlação, assim, sem dar um spoiler muito grande aí, é o que a gente queria ver, é mais ou menos na linha do Rogue One, que eu citei, assim, que ele aumenta o universo, explora outras características e não necessariamente precisa ter Jedi o tempo todo, assim, né? E porque o universo de Star Wars ele é muito vasto, né? Não precisa ficar só ali no Skywalker, e a luta contra o Império só nos Skywalkers, né? Que é o que falhou essa trilogia nova aí, pelo menos no meu ponto de vista, né? E o Hidalgo aí gostou? Né? Eu achei muito boa a série, né? Ela respeita a franquia num todo, ela respeita o universo da franquia, ou seja, não é só a questão do Jedi, do sabre de luz, mas também do que envolve ali a questão do Mandaloriano fazer parte daquele grupo de pessoas que são pessoas, pelo que eu entendi, crianças renegadas, alguma coisa assim, que não tiveram família ou foram órfãos, uma coisa assim. Então, expande não só para dentro, mas abre possibilidades para que se trabalhe dentro da série com mais tempo e mais respeito o Star Wars no sentido de universo mesmo e localização também. Eles viajam bastante de um planeta para outro. Eu acho que ficou bem legal. E o Yodinha lá, Baby... Como é que é o nome do personagem? Baby? Baby Yoda? Baby Yoda, o nome dele é Krogo. Krogo. Pois é, o Krogo que foi a cerejinha do bolo, né? A série é muito boa e o Krogo é a relação ali do
do personagem do Mandaloriano, então, com o Grogu, ficou muito legal, ficou uma coisa amiga e ao mesmo tempo paterna, que eu acho que funcionou muito bem e valoriza a franquia e só acrescenta. Diferente dos filmes que não acrescentarem nada e só esculhambar esses últimos 3 filmes, a franquia num todo, assim, eu acho que ficou muito ruim os últimos filmes, por exemplo. E Doug, só para acrescentar isso que tu falou, né, a minha esposa também, ela não acompanha, né, nada de Star Wars, não é fã e nada, mas ela assistiu todo, ela adorou o Jar Jar. Ela sempre que ela vê, ela diz assim, eu quero um pra mim. Eu quero. Então, assim, aquele chamou um outro público, acho. Sim. Que não acompanhava e chamou atenção, né? Então, assim, talvez eles tinham que explorar um pouquinho mais ele em outras séries né, do mesmo universo, né? Não, eu acho que o Star Wars, vendo as séries, eu acho que ela funciona melhor sendo trabalhado numa série porque dá tempo pra coisa acontecer. Não é uma coisa apressada, porque na tela do cinema tem 2 horas e meia e tudo tem que acontecer em 2 horas e meia. Então, na série, eu acho que respeitaram mais os personagens, respeitaram mais o tempo, respeitaram mais o deserto, a trilha. Então, isso eu gosto muito de perceber no que a Disney está fazendo, né? Eu sou sempre crítico da Marvel, não gosto dos filmes da Marvel. No entanto, o que estão fazendo com as séries do Star Wars é algo assim primoroso e aqui vai meu elogio. Né? Sou da hate na Disney, não. O Star Wars estão indo muito bem e tá muito bonito o que eles estão fazendo, inclusive. E aí, eu só acho que agora daí eles já falharam no livro de Boba Fett, né? Não que a série seja mal feita, assim, toda a cinematografia, os cenários, assim, né? A mitologia de Star Wars tá presente, isso tudo me agradou muito, assim. Eu gostei bastante de assistir a série. Digamos que eu me diverti ao assistir, né? Mas como uma análise, assim, dos roteiros, por exemplo, dessa temporada de O Livro de Boba Fett, porque no Mandaloriano, cada episódio era uma história diferente, digamos assim, ele tinha uma missão diferente, né? E daí terminava ali, beleza, os episódios funcionavam quase que independentemente. E agora no livro de Boba Fett, que eles já fizeram uma história que ela se perdura por todos os episódios, aí eles já cometeram vários erros narrativos, assim, tiveram uns focos muito estranhos, tem uma gangue, nada a ver, assim, dentro da... Meio Power Rangers, assim, meio, né? Exato, né? Então, sei lá, eles tomaram várias escolhas dentro da série, assim, que eu não gostei, não agradou os fãs também, né? Apesar de ter os elementos que a gente gostou no Mandaloriano, assim... Eu gostei de ver o Boba Fett. Então ainda bem que eu nem perdi meu tempo. E o coitado do ator que faz o Boba Fett ali, já fazia na trilogia ali, nos prequels ali, do 2001 pra cá. Ele é um ator muito limitado, assim, né? Tiozão enferrujado pra caramba. E aí eles esconderam um bom ator, que é no Mandaloriano, que ele fica o tempo todo de capacete, assim, ele vai aparecer o rosto dele mais pro final da segunda temporada, acho que na primeira nem aparece. É o Pedro Pascal, não é? Isso, Pedro Pascal. E daí já no Mandaloriano, no livro de Boba Fett, eles mostram o rosto do cara o tempo todo, sendo que não é um bom ator, assim, Essa escolha eu não gostei também, deviam ter deixado ele com capacete, porque ele é uma lenda, né? Então... Exato, e o que agradava os fãs no Boba Fett mesmo, como personagem, é exatamente o mistério sobre ele. E aí o momento que eles mostram e ainda mostram mal escrito, aí deixou muito aquém, assim, é uma pena, eles podiam ter tomado um outro caminho, mas como fizeram no Mandaloriano, né? Mas já que a rodada de apresentação foi pra esquerda, agora a gente vai pra direita e o Hidalgo fala a primeira série. Tá, antes de continuar aqui, eu queria falar que a melhor coisa do livro de Boba Fett é o Mandaloriano. é os 2 últimos episódios que ele aparece, se eu não me engano, ali, no episódio 6 ou 7, mano. Isso. Que é a melhor coisa. Então, realmente, a série, ela continua sendo boa, mas ela perde muito em comparação com o próprio Mandaloriano. Então, nesse sentido que eles erraram. O roteiro também fizeram umas escolhas esquisitas ali também, e daí perderam um pouco na questão do visual mesmo ali, da maquiagem, da figurino, assim, fizeram uma escolha meio bizarra, assim, mas, né, estão querendo expandir o universo, e mesmo assim eu respeito o que eles estão fazendo, e acredito que vai vir muita coisa boa aí pela frente, né. Já tem o trailer da série Obi-Wan agora, com Ewan McGregor também. Essa parece que vai ser excelente, né? É meio tarde pra avisar, mas esse episódio é spoiler free aí, né? Então o Hidalgo acabou de dar um spoiler ali do livro de Boba Fett, então, né, não fique, né? Tarde Quem não demais. gostou desse episódio, não fique, né? Quem não gostou desse spoiler, né? Não, mas só pra finalizar, então,
a coisa mais interessante que tinha antes de chegar no Mandaloriano mesmo, que é a relação ali do Boba Fett com os Tuskens, né? Que é aquele povo da areia e tal. Sim. Isso eles não exploraram, né? Eles podiam ter explorado muito mais aquela relação ali e foi um potencial desperdiçado mesmo. Mas então vamos lá pra tua primeira. Bem, como eu já falei, eu sou defensor da Amazon. Vamos lá. Como é que é o... Jeff Bezos, isso? Como é que é o nome do Acho dono? que é Bezos. 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 Então tá aí, vamos dar mais umas moedas pra ele. A série é Upload, Realidade Virtual. É uma série, como se precisasse, né? É uma série sobre ficção científica, segundo aqui o Google. Mas na verdade é uma série que trabalha o cômico, trabalha o humor e trabalha o romance. Então é uma série de ficção científica com esses elementos. O elemento do cômico, do romance e do humor. A série, a premissa da série é que pessoas que têm dinheiro podem fazer, né, quando vem a óbito, né, quando morrem, pode fazer o upload da sua consciência para uma realidade virtual, então se perpetuar naquela realidade virtual, onde vivem dentro do, como se fosse um condomínio, uma coisa assim, compartilhada, e dependendo dos créditos que tu tem, né, mais grana que tu tem, tu pode ter acesso a coisas boas dentro dessa realidade virtual, tu pode ter acesso a, sei lá, a uma alimentação mais interessante, tu pode ter acesso a parques, tu pode ter acesso, então, a aquilo que nossa vida, né, normal a gente gostaria de ter. Já que se porventura tu fizer o upload da tua consciência após a morte não tiver muita grana, então tu tem um limite de dados, aí tu fica, por exemplo, limitado a algumas coisas. Por exemplo, tu não consegue ler um livro todo. Lá dentro dessa realidade virtual, tu vai ter ali, pega um Harry Potter, por exemplo, tu vai ter o primeiro capítulo free, grátis. Aí se tu quiser continuar, tu tem que injetar mais saldo, ou seja, a pessoa que tá aqui viva tem que botar mais grana para ele dentro da realidade virtual, né? A consciência dele, acessar o restante do livro. Então, é uma coisa assim que tu vê que não duvido muito que a gente esteja assim caminhando para isso aí, temos o metaverso aí, a gente conversa muito sobre isso, e a premissa da série é essa, assim, a pessoa morre e é feito o upload da consciência para uma realidade virtual, onde quanto mais grana tu tiver, mais acesso a coisas tu vai ter. A premissa, ela parece meio tensa e tal, mas ela é desenvolvida numa relação de romance entre a operadora, porque eles têm atendentes lá, no caso, que chamam de anjo. Quando eles precisam de alguma coisa, preciso de um anjo. Aí vem a atendente que tá num call center, assim, falando, e aparece lá virtualmente e conversa com a pessoa e pergunta o que ela precisa, se ela precisa de alguma coisa e tal. Inclusive, ele pode dar de 0 a 5 estrelinhas para atendente ali. Uma coisa bem call center, num pós-vida virtual. A premissa eu acho bem interessante. E, cara, a série eu acho muito boa, dei muita risada, é muito leve de assistir. Tem o cômico, tem o divertido. O foco não é a atuação, eu vi algumas críticas que falam, atuação mediana. O foco não é a atuação, não é uma série que vai valorizar a trilha sonora, e nem enquadramento, e nem fotografia, mas a premissa e a filosofia que ela traz de uma forma leve, eu acho que vale muito a pena. Tá aí a dica. Upload Realidade Virtual da Amazon. Brabo é o cara ficar se endividando ainda depois de morto. Não, tu imagina fazer o upload de um familiar teu. Né? Quero ler um livro, quero não sei o quê. Quero comer um frango assado. Aí acabou meus créditos. Aí tu vai lá e injeta mais grana. Aí tu fica, né? Sabe que essa série não tinha entrado no meu radar, assim, mas só pela sinopse, realmente ela parece bastante interessante, assim, pela ideia, né? Porque, digamos assim, a mente vai pro mundo virtual, mas continuam os problemas da realidade se o cara não tiver grana, assim, Exatamente. né? Então é uma mistura, tipo, de O Jogador Número 1, que é um filme sobre games e tal, que também eles vão pra uma realidade virtual, tipo, metaverso, assim mesmo. E com um Black Mirror também, né? Porque tem a questão da avaliação eu assisti e tal, um episódio, até eu ia comentar sobre isso. Eu assisti um episódio que era mais ou menos essa ideia. Claro, não era depois de morto, mas era mais ou menos essa ideia aí. Só que lá no Black Mirror, como tem uma visão muito pessimista, assim, da realidade, dá tudo muito errado, né? Tudo errado. Essa aí, pelo que eu entendi, ela é mais pra comédia romântica, assim, tem uma mas pegada humor. Assim. Mas tem uma trama ali do porquê que, por exemplo, a pessoa ali, o protagonista, foi feito o upload dele, né? Na verdade, houve um acidente no carro dele, e aí rola uma outra história também do porquê que aconteceu aquele acidente no carro, enfim, por que o carro dele deu aquele problema e ele veio a óbito e depois foi feito o upload dele. Sim. Mas já que tu mencionou a Amazon e tal, né, eu tenho a impressão de que o Netflix já utiliza muito algoritmo para fazer série, assim, né? Então, o que o público mais está assistindo, vamos por aí, né? E a Amazon parece que ainda tem dado mais liberdade de criação, assim, para os produtores, né?
E parece que isso tem funcionado bem, assim, não que a Netflix ainda não tenha produzido coisas boas, tem, né, mas às vezes eles têm uns pastelões, assim, umas coisas, até teve umas séries de herói que saíram lá, o Destino de Júpiter, uma coisa assim, que saiu no Netflix lá, que era horrível, assim, só pelo trailer, né. Tentaram fazer um The Boys, não deu certo. Isso, aquela ali, ela já fedia só de olhar pra ela, assim, né. Aquela eu li as críticas, nem comecei a assistir. Não perdi meu tempo também. E aí, Rodrigão? Bueno, talvez o Hidalgo queira se afastar de mim, ou ir ali pro outro lado e junto com vocês, mas eu vou começar falando sobre uma série da Marvel. Olha aí a Marvel de novo. Certo? O Felipe e o Rodrigo são muito Marvete, né? O pior é que eu tô bem desatualizado, assim, por exemplo, essa série nova do Gavião Arqueiro, eu só vi os 2 primeiros episódios. Eu assisti todos. Não consegui ver todo ainda. Mas toda essa função começou no ano passado, né? E no ano passado, se não me engano, a primeira série dessa linha que teve foi a WandaVision. Isso. E é sobre ela que eu gostaria de falar algumas coisas, né? Nem todo mundo gostou dessa série, né? E é compreensível, porque... A gente não se importa com a opinião de quem não gostou. Exatamente. E no primeiro episódio, a primeira coisa que te dá é uma sensação de estranhamento, porque você... se você puxa os eventos do Vingadores Guerra Infinita e do Vingadores Ultimato, né? Você vê a Wanda e o Visão como um casal numa comédia de situações, uma sitcom, tipo dos anos 50, 60, toda em preto e branco, vivendo uma vida assim meio... Os dois vivendo uma vida idílica com seus filhos, né? E com direito, assim, aqueles lances de eles falarem uma coisa engraçada e ter plateia rindo no fundo, né? E é uma coisa completamente diferente. Tu olha assim, mas como assim? Levando em consideração até o destino trágico que alguns dos personagens tiveram, tal, como é que agora isso está sendo possível? Até que, aos poucos, à medida que a ação vai acontecendo, o espectador e também os personagens descobrem que certas coisas não são o que parecem. E isso eu achei bem interessante, a forma como tudo foi abordado. Para mim, me surpreendeu positivamente, né? Não, mas eu tô brincando que a gente não se importa com a opinião, é só pra mostrar o quão Marvete eu sou, na verdade. Não, mas essas séries da Marvel, algumas não foram tão boas assim, né, e tal, mas essa aí é uma das coisas que a Marvel produziu agora nos últimos anos, assim, de mais fora do que eles estão acostumados, assim, de ter uma cara diferente mesmo, né, até de homenagear a televisão como um todo, né, como as pessoas se relacionavam com TV, né, isso que... E ao mesmo tempo ela é muito ligada aos filmes, né, então isso eu acho interessante. E ela é para um público mais adulto mesmo, assim, um público que assistiu série nos anos 60, 70, né, então é muito interessante como cada episódio se refere a uma década ali, né. Exatamente. Então o primeiro episódio é lá da I Love Lucy, uma referência a I Love Lucy, depois já vai pegar as séries dos anos 70, vai chegar as séries depois que vai fazer referência a Seinfeld, a Friends, né? Então isso é louvável, assim, a forma como eles fizeram, né? O que me assusta um pouco é que, pra ti pegar todos os detalhes do que acontece nos filmes, nesse universo integrado da Marvel, agora, além de tu assistir os filmes, tu tem que assistir essas séries, né? Então um pouco preocupante. Tem coisas que aconteceram nessa série que vão estar no filme do Doutor Estranho e que, claro, eles vão construir o filme de forma que não precise disso pra gostar do filme, né? É muito básico, né? Mas agora pra te entender algumas coisas, né? Tipo, o porquê que o Doutor Estranho tá indo atrás da Wanda no trailer, sabe? Tu tem que ter assistido a série, né? E é meio que é a Marvel e a Disney engolindo a atenção das pessoas. Escravizando, na verdade. Exato, né? Exatamente. Escravizando. Eu fui eu que falei isso, viu? Bem por aí, cara, né? eu também gostei da WandaVision. Eu achei bem legal, assim, a maneira como eles construíram, né? E aquela questão me chamou muito... Eu gosto muito de suspense, né? Aquela questão do suspense, né? Sim. Do motivo, Muito tu legal. ficar aguardando o episódio seguinte pra saber, mas como é que pode isso? O que vai... Aonde vai
chegar, né? Então, assim, aquela hora que apareceu o Mercúrio, né? Que teoricamente era o Mercúrio e não era, né? Pô, quando terminou aquele episódio, eu fiquei assim, pá, e agora, né? Será que é de outro universo? Será que estão expandindo já o universo? Claro que depois foi um pouco decepcionante a gente ver que não era, que não tinha nada a ver, né? Mas eu gostei muito desse suspense, assim, né? Dessa coisa da intriga, né? Do como é que vai, onde vai dar isso, né? Então achei muito interessante. Eu gostei eu vi as críticas, né? Vi que baixaram bastante a lenha ali, mas eu gostei. E como é interessante essa questão do escravizar a mente, que a própria série ela fala sobre isso, né? Sim, justamente. Dentro da série o que Sim. acontece é exatamente isso, né? E é mais ou menos o que eles estão fazendo com a gente, assim, né? Não, e o legal é tu ver, depois da série eu acompanhava muito as teorias nos canais nerds, né? Que até as propagandas, os comerciais, tinham uma mensagem ali, né, por trás, né? Então aquilo ali eu achei muito legal. Claro que aí tu tem que ser um nerd mesmo, porque tu tem que, além de assistir a série, tu tem que ver o que os outros dizem, os especialistas, para te poder conseguir entender o contexto todo, né? Não, o que eu achei interessante, assim, é justamente aquilo, porque em todos os episódios, a primeira impressão que te dá é aquele negócio de ser uma série específica, né, de acordo com a década em questão, mas te dá aquela impressão inicial de ser uma família muito louca passando por grandes confusões, e aí tu vê que a coisa é muito mais profunda do que aquilo, né? E o que também é interessante, assim, eu acho um pouco sacanagem dentro dessas séries, assim, é que essa ainda é uma série muito boa, né? Mas ela vai te dar lá uma recompensa. Assim, olha aí o Mercúrio, né? Vamos agora, vai ter os X-Men agora. O Mephisto, eu tava esperando o Mephisto. Eu também. Né? Mas eles te fazem assistir 6 ou 8 episódios ali pra te dar uma recompensa, assim, né? Aquela coisa da comidinha de cachorro, assim, né? E até tu citou o Gavião Arqueiro ali, eu assisti inteiro e ele também, o Gavião Arqueiro já não vai ser uma série tão boa quanto essa, né? E daí pra num momento eles botar 2 episódios, eles botam um personagem que também faz referência a uma outra série e tal, exato. que depois inclusive a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Ô Felipe, mas tu falou ali da questão de ser a primeira série mais diferente, assim, né? Mas agora tá vindo Cavaleiro da Lua aí, né? Eu já assisti o primeiro episódio e realmente é bem diferente do que a Marvel vinha fazendo até o momento, né? Já vai puxar mais elementos de terror, né? Eu também vi o primeiro episódio. Uma dica, já que nós temos os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, eu sugiro criarmos os dependentes das séries da Marvel anônimos. Vai ter que ter. E ainda grande. E ainda que as outras produtoras tenham feito coisas excelentes, assim, como o Hidalgo mesmo falou ali da Amazon, assim, eles estão, de certa forma, engolindo o mercado, assim, a Marvel e Disney, né, fazendo muita coisa. Mas vamos lá para a do Viegas, então. Cara, assim, ó, eu tava pensando, né, em outras 2 séries, porque eu pensei, quando vocês falarem em indicações de séries, que vocês iam abordar mais a questão dos super-heróis, né, desse universo aí, né. Mas aí o Felipe me disse que tá curioso sobre o Chuck, né, e eu falo com muito prazer dessa série, porque eu sempre gostei muito do Chuck, e que é né, do terror, né, daquele terror dos anos 80, lá da minha época, lá da minha adolescência, né, tipo lá os Gremlins, né, a Hora do Espanto, né, a Casa do Espanto, Uma Noite Alucinante. Alucinante, né? isso, do Sam Raimi. Cemitério Maldito também, né? É, isso. Então, assim, toda essa época que marcou muito, que tinha aquele terror mais puxando um pouco pra comédia, apesar de eu não ser muito fã de comédia, mas esse tipo de comédia com terror eu gosto até, né? E, assim, fizeram essa série do Chuck, né? E os primeiros episódios me lembram muito o primeiro filme, que é o melhor, né? Na minha opinião, né? Que, assim, aquela coisa mais, assim, bem do suspense, do terror ali, do Chuck aparecendo e tal. Depois começa a englobar os filmes seguintes, né? Nesse ponto eu não gostei muito, assim, que já trouxeram a Tiffany, né? Vou dar spoiler aqui, não sei se trouxeram a Tiffany, né? Então, assim, quando ela entrou, aí começou a puxar aquela coisa dos outros filmes que eu não gostava muito, né? Mas mesmo assim, ficou a essência do Chuck, o que acontece? No filme não dá tempo de desenvolver muito ele,
né, propriamente dito. Ele matando ali e tal, aquelas horas mais cômicas, né? Mas na série dá esse tempo pra desenvolver mais ele como uma personagem, né? Então, assim, fica muito engraçado. Tanto que no final da série lá tem um pós-créditos, ele sentadinho no sofá com o livro e dizendo assim, olha, espero que tenha a segunda temporada, aí vai depender dos meus patrocinadores. Né? Então, Ele mesmo diz isso. ele mesmo diz, né? Então, assim, fica muito engraçado, né? E até eu esqueci de comentar que Ô, Vegas, mas fala quem é a Tiffany, que pra quem não sabe. a Tiffany é a boneca, né? É a boneca. É a noiva do Chuck. É a noiva. É a noiva do Chuck, né? Isso que eu dei risada. Que na série ela aparece com o corpo daquela atriz, que até anotei o nome, que é Jennifer Tilly. Né? Jennifer Tilly. Ela volta. Aliás, isso é uma coisa que deu bem pra ver. Eu achei no início da série que não ia ter ligação com os filmes, né? Eu, se fosse fazer a série, eu deixaria só ligado com o primeiro filme, né? Esqueceria os outros, né? Que nem tem acontecido com muitas outras continuações, né? Mas eles puxaram de todos os filmes, inclusive aquele que tem a cadeirante. Não sei se vocês assistiram, né? Eu assisti. Ela no final do segundo, o segundo que ela participou, que eu até não gostei muito, achei aquele mais pastelão, né? O primeiro até é melhorzinho. Ela foi sequestrada, né? O corpo dela foi tomado pelo Chuck também, né? Que eu acho que é a única pessoa que ele até hoje conseguiu, além do boneco brinquedo feliz, boneco feliz, né? Que é o Bud, né? E aí, então, assim, e aí na série mostra essa atriz, que é a Fiona Dourif, né, que ela tá tomada ainda, né, possuída pelo Chuck e tá com a Tiffany. Tá com a Tiffany. As duas estão lá, vivendo um romance, né? Então a Tiffany começa a gostar mais da sequestrada do que o próprio Chuck, né? Porque eles vivem se sacaneando um ao outro, né? Então, assim, tá explorando esse lado. E uma solução que eu achei muito legal na série, não sei se vocês vão assistir. Sim. Tá, não, então mas, não vou dar mais pode falar que não tem problema. Que eu achei assim, porque a gente fica sempre... Como é que o Chuck volta 500 vezes? É que nem o Jason, né? Que volta, morre, queima né? E parte o cara 500 vezes. Como é que ele volta tantas vezes, né? E na série eles apresentaram uma solução, que ele fez um outro voodoozão lá, que atingindo o objetivo que ele queria... Né? Eu não vou entrar em detalhes para não perder tanta graça, né? Mas atingindo o objetivo que ele queria, o espírito dele, né, a alma dele se transportava para outros bonecos, não certo. Somente um, né? Então, assim, isso abriu um leque de possibilidades agora para as próximas temporadas, porque assim, ele pode ter um boneco dele lá no outro lugar e lá naquele lugar criar uma história. O boneco dele em outro lugar, pode matar o boneco, vai ter outro boneco. Então, assim, saíram com um caminhão cheio de boneco no final da série, entendeu? É o Chuck verso. O Chuck. Então, assim, todos eles comem... E a alma dele é compartilhada. Então, assim, ele sabe o que aconteceu numa história, sabe o que aconteceu na outra, né? Além de ter a parte da alma dele na atriz essa também, né? Que ela faz a Nika Pierce. Né? Não, a Nika Pierce eu acho que é a atriz, né? A personagem é a Fiona. Não, a Nika Pierce é a personagem. Então o Chuck tem um Bluetooth, então vai tocando de boneco. Vai tocando então a gente pode ter o Chuck no Egito, na África agora, né? Se sair dos Estados Unidos, né? Por enquanto o caminhão tá circulando nos Estados Unidos, né? Agora se sair dali, sabe lá, né? né? Sabe lá. E aí apareceu também na série a boneca mesmo, né? Então, além de ter a atriz, né? Que é a Tiffany, tem a boneca. Inclusive, ela fala assim, eu sou a versão boneca da Tiffany, né? Então, assim, eles brincam o tempo todo, inclusive fazem aquela também de passar a quarta parede, né? Que a gente fala, né? De falar com o público também, né? Então, assim, legal isso. tá bem... eu achei que conseguiram desenvolver bem a série. Podiam ter explorado um pouquinho menos a Tiffany, que eu acho que a parte fica mais... O Vegas não gosta da Tiffany, anotem. Não gostei muito, não gostei. Quando fica no Chuck, porque o Chuck tá muito engraçado, cara. Olha, mas tem uma cena com ele parado na janela do lado do guri, olhando o cara lá embaixo com os bracinhos cruzados. Cara, é muito bom. É muito bom. Mas ele mata ou é só cômico mesmo? Não, inclusive ele citou as mortes que ele teve no final da temporada, que ele assim, viu que eu tô
mudando o meu estilo, porque ele matava só com a facada, né? Aham. E na série ele faz outros tipos de morte, né? Que é até pra enganar um pouco os caras, não ficar tão visível, né? Pra não acharem ele logo em seguida, né? Entendi. Então, sim, ele faz uma série de articulações lá e acaba causando outras mortes. Mas tem aquelas cenas mais Mais pesado. de terror, tem também. Isso não pouparam, né? Inclusive, eu tava olhando aqui no Deus da Informática, no Google, 93% gostaram, né? Então, Pô, então. quem gosta de filme de terror, né? Vai gostar. Agora, claro, quem não gosta daquele terror pastelão, né, nem olha porque Sim, não vai sim. gostar, né? Tu sabe que com a falta de tempo que a gente tem, a gente acaba selecionando muito entre séries e os filmes que a gente vai assistir. Daí hoje eu vim assim, não, eu vou lá, que eu olhei, cheguei a olhar essa semana pra série, daí eu disse, não, eu vou encontrar o Viegas no sábado, vamos ver se ele me convence a assistir essa aí, né? E só para complementar, ô, Felipe, eu saí um pouco da Marvel aqui, do Amazon, esse é da Sci-Fi. Não legal. é nenhuma dessas aí, é dessas TV mais... Isso é TV por assinatura, né? É. Cabo. Sim. Sim. A Sci-Fi é conhecida É um canal, por né, de fazer TV. uma séries geralmente mais baixo São orçamento, criticados, né? são criticados normalmente. E agora eles estão investindo em séries com um pouco mais elaboradas, assim, mas eles fizeram a série do Duna, por exemplo, né? Que teve o filme ano passado, eles que fizeram a série, e a série é bem boa, inclusive, né? E, Sim. entre outras coisas, assim, que eles estão acostumados a fazer. Mas o Chuck é legal que mexe com aquela nossa coisa de criança, assim, né? De quando a gente E uma outra assistia, coisa né? que eles inovaram foi assim, eles criaram um grupo, tipo, vocês lembram do Lenda Urbana, do Pânico, que tinha aparece na capa, assim, aquele pessoal todo? Sim. Eles fizeram a mesma coisa com o Tiago. Então tem um grupo de uma gurizada lá, pré-adolescente, que fica combatendo ele, né? Que fica numa briga constante Quase com um ele. Stranger Things, assim. Isso, exatamente. Não, mas a premissa é bastante interessante, se eu fiquei interessado em assistir, né? Mas agora essa questão de vários Chucks reunidos no mesmo local, lembra um pouco. Depois a gente vai falar sobre o retorno presencial nas escolas, né? Mas é como a gente se sente na escola às vezes, né? Principalmente agora Vários Chucks. com o retorno presencial, né? Dependendo da sala de aula e do dia como tá na escola, é mais ou menos assim como a gente se sente, né? Então a gente tá acostumado já a conviver com muitos Chucks. Os alunos vão te no ouvir ambiente, depois. né? Né? Porque, olha, esse retorno presencial nas escolas tem sido punk, mas a gente deixa depois pra um outro momento, né? Não, mas Os Chuck e as Tiffany ainda também, né? Tem bastante. de As tudo, Tiffany né? elas são piores, eu acho. As Tiffany. Mas então, já seguindo pra próxima série, né? Mas só falando sobre o legal do Chuck é que mexe com a nossa infância e tal, né? Na época que os pais não deixavam a gente assistia escondido e tal, né? E é legal isso de ter medo e dar risada ao mesmo tempo, né? Então... Um terrir, né? E o legal, eu esqueci de comentar aqui, que o cara que faz a voz dele, né? Claro, eu não assisto a versão em inglês, mas o ator é o mesmo. Né? Show. Porque eu assisti o outro, aquele que ele era em vez de ele ser um espírito, era um robô. Né? É bom também, não vou dizer que eu não gostei, mas assim, não é o mesmo cara, né, que faz a voz, né? Sim. E a Tiffany também, né? Sempre foi a mesma atriz que fez ela, né? Mas então, continuando aqui, indo pra minha segunda série, nessa ideia de que a gente tem pouco... Eu sempre prefiro um bom filme do que uma série que vai levar muito tempo lá. Mesmo 6 episódios, como as da Marvel, é mais tempo do que assistir um filme, né? Então, quando eu olho ali pra aquele catálogo do Netflix, se tu ficar olhando, tu pode passar uma vida ali e nunca mais sair, né? Agora tem Escravo. o da Amazon, tem o... Escravo mental. Tem o da Apple, tem de vários serviços de streaming que cresceu muito na pandemia, né? Mas daí entrou uma série no meu radar, assim, algumas pessoas comentaram, até a minha esposa disse, tu viu essa que saiu aí? E daí, às vezes, eu coloco o primeiro episódio e nem sempre me pega, né? Então tem muitas séries que eu só vejo o piloto, se o piloto não me pegar, eu não sigo adiante, né? Porque às vezes as pessoas comentam assim, eu também faço isso. Os 3 primeiros episódios não são tão bons, mas é a partir do quarto, daí se os 3 primeiros não são tão bons, eu não vou assistir o quarto, né? Então, sabe aquela série da Nicole Kidman que tem na Amazon até? Eu assisti um episódio, não gostei e não segui adiante. que é... não me lembro o nome, mas eu assisti um episódio. Daí se o piloto não te pega, eu acho que os caras têm que caprichar no piloto, né? Não que a série não possa ser boa, os primeiros episódios não serem tantos e ficar melhor, claro, né? Mas com o tempo que a gente tem disponível, se o piloto não for bom, é difícil eu seguir, né? Mas daí eu peguei essa série que eu não lembro se ela é original Netflix, acredito que sim, mas ela estreou, então, agora em 2022, que é Arquivo 81,
que daí já entrando nessa ideia do terror mesmo, né, e do suspense. Então a gente falou sobre o terror mais galhofa, que é o Terrir, que é o Chuck. E essa já vai pegar mais uma coisa do terror de suspense, assim, um terror, uma coisa entre o espírito e o espacial, assim, de explorar a coisa do extraterrestre, do ocultismo, dos rituais, da religião, assim. E essa foi uma que eu assisti o primeiro episódio meio com sono, assim. Então, bota isso aí, antes que eu durma, vamos botar qualquer coisa, né? E aí comecei a assistir o primeiro e me pegou no piloto, assim, sabe? E aí eu, naquela noite mesmo, já assisti quase que a metade, assim, e depois o restante, se eu não me engano, são 8 ou 10 episódios, também no outro dia. Tanto que eu me peguei num dia, assim, acho que tava assistindo o último episódio no domingo, à noite, e aí eu não pude terminar de assistir, porque eu tinha que trabalhar no outro dia de manhã, tá cedo, e passei a segunda-feira todo ansioso pra terminar de assistir, né? Eu pensei em assistir essa aí e não assisti. Vamos ver se tu me convence, vamos ver. E aí, mesmo assim, eu tendo assistido séries tipo da Marvel, que me pegou, que teve episódios excelentes, há muito tempo que uma série que fosse de terror, de suspense e tal, não me deixava tão ansioso pra ver um episódio final e para as próximas temporadas, assim, né? Então ela é uma série de ambientação, assim, uma ambientação muito bem feita que instiga a assistir o próximo episódio, né? E a questão do suspense, que tu fica te perguntando, tá, mas é ET? Ou é demônio? Ou é espírito? E ela consegue ir até o final e mesmo no último episódio não fica totalmente claro, assim, do que é, sabe? Sim. Então, eu acho que ela é muito bem construída, assim, fazia muito tempo que uma série não me deixava tão ansioso pelo próximo episódio e agora pela próxima temporada, assim, e de dentro daquele episódio que tu tá assistindo, de tu ficar curioso, de ele ser tão bem feito, assim, tanto a parte da atuação e de ser tão bem escrito que o próprio episódio, dentro dele, tu fica... Tá, mas o que é aquilo ali? O que vai acontecer, né? E ao mesmo tempo ela não te deixa sem resposta. Ela responde, né? Mas mesmo assim te deixa com gostinho de quero mais, né? Então, dentre tudo que estreou no Netflix, assim, do que eu assisti, os episódios pilotos nas últimas temporadas, né? Então, por exemplo, o Netflix agora tem Cobra Kai, que eu assisti, achei muito interessante. Eu assisto também. Eu gosto bastante do Stranger Things, né? Que agora tá pra vir aí a 4ª temporada e já confirmaram a 4ª, 5ª, acho que vai até a 6ª, hein? E até derivados estão querendo fazer, né? Mas essa não teve tanto investimento de marketing, né? Tá mais escondidinha ali, mas eu recomendo. Pra quem gosta de terror e suspense, realmente é uma série excelente pra quem quiser ver uma coisa diferente entre tudo que tem sido produzido aí, né? Mas qual é o enredo, cara? Onde é que acontece a série? Cara, ela acontece num hotel. Esse hotel, ele pegou fogo em uma determinada década lá, e aí uma pesquisadora, ela quer saber sobre a mãe dela, ela sabe que a mãe dela morou nesse hotel, e ela vai lá pra tentar descobrir o porquê, né? E ao mesmo tempo tem um outro personagem que ele tá recuperando umas fitas VHS, assim, que as fitas estavam nesse incêndio, né? Certo. E aí ele começa a restaurar e assistir as fitas. E daí, quando ele assiste as fitas, é que mostra essa mulher que morou no hotel, o que aconteceu com ela. E cada episódio mostra uma coisa nova, assim. Vai desvendando o passado. É né? isso. E ao mesmo tempo ele vai vendo que quem contratou ele para restaurar as fitas também tem um envolvimento com aquilo, assim, né? Então é uma história dentro da outra história, assim, né? Show. É mais ou menos dentro disso. E é uma pesquisa acadêmica que ela tá fazendo, assim, e tal, né? E daí é bastante interessante. Lembrei da musiquinha do Chuck. Eu quero ser seu amigo. Imagina o cara parado do teu lado. Imagina se não quisesse. Né? Eu quero ser seu amigo. E aí dá alguns pra segunda, então. Vamos lá, então. Mais uma série da Amazon. Mais umas moedas Meu Deus, ele tá querendo patrocínio mesmo. Amazon, gente. Vamos ver a série Beijos da para o Amazon. Bezos. Beijos para o... Querendo ver se consegue uma carona pro espaço aí na nave do Bezos, né? Não, só uns descontos na loja tá bom. Já tá bom. Ajuda. Né? Vamos lá. Série Contos de Loop. Contos de Loop é uma ficção. Diferente da outra que eu sugeri para vocês, que é a Upload, Contos de Loop, ela funciona dentro de um universo onde existe uma máquina, e essa máquina ela é construída para entender o universo, e dentro da realidade, das pessoas que trabalham em torno dessa máquina, até a ambientação parece uma usina
as pessoas envolvidas nisso acabam tendo experiências de lapsos de tempo, assim, onde elas transitam, as pessoas daquela cidade, no caso, não só as que trabalham próximo, transitam de um tempo para outro, e tudo isso acontece de forma tranquila, vagarosa, dá o tempo para a atuação, a trilha sonora é muito bem trabalhada, então tem muito violino, tem muito piano. Eu acho muito bonito quando a série ela traz o sci-fi, ela traz a percepção, então, do diretor e da fotografia, ela valoriza o enquadramento, ela trabalha, então, com a trilha sonora e deixa os atores, então, trabalhar, deixa os atores atuar, dá o tempo, não é aquela coisa corte, 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 explosão, não, ela funciona de forma bem tranquila, bem suave, e ela trabalha o quê? Viagem no tempo, ok, mas como ela trabalha isso? Com a questão, acho que mais significativa que pode ser para o ser humano, ou seja, ela é uma série de filosofia, ela trabalha com a relação criatura-criador, onde tem um neto que se relaciona com um vô, e tem uma conversa, onde tem a filha que tem um certo trauma, onde tem a mãe que faz certas escolhas, onde tem um casal que em determinado momento ali o tempo para, eles ficam um tempão ali, no caso, o não tempo, ou seja, tudo para, a cidade para, eles ficam namorando, e quando eles decidem que vão continuar, então, a voltar a viver e deixar que as pessoas voltem a se movimentar, existe certas escolhas, e aquelas escolhas reverberam sempre no sentido filosófico, ou seja, é relação criatura-criador, que eu acho que é a mais importante, relação da família, e maior do que Dark da Netflix, porque Dark Netflix, o máximo dela é pessoa, ou seja, relação entre duas pessoas, romance, amor. Ali é família. Então, o que o vô fala pro neto vai reverberar no futuro, o que a mãe fala pra filha. Quando uma pessoa tem uma determinada escolha ali, um posicionamento de orientação, ela faz uma escolha também, aquilo reverbera, e tudo em torno de um sci-fi, onde tem máquinas, tem robô, onde tem inclusive cientista que cria uma máquina onde tem uma afeição de filho por aquilo, que eu acho muito, muito, muito ciência, assim, muito... E daí ele quer preservar aquela criatura e joga aquela criatura num outro local, sem falar para outras pessoas. Então é filosofia pura, é bonito, é arte. E, pessoal, assistam Contos de Loop, é muito bonito. Essa é a minha dica. Ela me parece, assim, eu não assisti nem o piloto, né? Eu vi, eu nem sabia da existência dela quando tu me mandou ali, que eu fui dar uma pesquisada, assim, sobre ela, né? Então ela é uma série até, ela é pensada em cima das obras de arte mesmo, né? De um artista que, pelo que entendi, pinta quadros e tal, né? Então a intenção dela é exatamente isso, né? Falar sobre temporalidade, né, e ao mesmo tempo ser visualmente impecável, assim, né? Então, pelo que eu entendi, eles se esmeram muito na cinematografia mesmo, assim, né, de fazer essa, digamos que essa rima, assim, entre o visual, a trilha sonora, como tu colocou, assim, e temporalidade, né? Como o tempo importa, mas ao mesmo tempo não importa tanto assim, né? Para quem quiser procurar em filmes, uma coisa que me lembrou muito, tem os filmes do Terrence Malick, que tem a Árvore da Vida, que é com Brad Pitt e tal, né? Então é contar uma história sem pressa também e com apuro tanto de visual quanto de roteiro mesmo. De roteiro e de trilha, assim, sim, também, né? De dar um clima, assim, né? E tu, ao assistir, não achou ela monótona, por exemplo, assim, de assistir e não, tal? Porque não tem... Pelo menos eu não tenho como não me relacionar com aquilo, assim, é muito... Quem for novo não vai assistir, quem não tiver filho... Ela é quem classificado como que? Drama? Ficção, mas Ficção. é barra drama, mas é uma filosofia pura, assim. E ela não tem ação, né? Não, é tudo desenvolvido assim, no roteiro mesmo, na fala. Ela é mais filosófica visual, assim. Sim, digamos, sim. Né? Mas, tipo assim, como é sci-fi, acontece uma coisa. É aquela coisa se desenvolve naquele episódio. E tu fica, poxa vida, mais uma coisa que aconteceu em função dessa máquina que foi inventada. E daí o efeito daquilo na vida das pessoas e como elas reagem e as escolhas que elas fazem é aquilo que desenvolve, naquela arte bonita, naquela trilha sonora, é incrível de ver. E mais ou menos na linha do Duna, né? O Duna, ele
esse último filme, né, ele teve ação, a ação dele é boa, mas ele não é um filme que é bom por causa da ação, né? Ele é um filme que é bom pelo visual, né, pelo apuro cinematográfico. A ação é só um plus ali E para roubou um o outro Oscar público, do né? Homem-Aranha, né? Dos efeitos especiais. É, também, né? Porque devia ter ganhado até de melhor filme, mas a gente não tá falando sobre o Oscar hoje, né? Mas tudo bem. Rodrigo, então? Vamos lá. Desculpe, Hidalgo. Mais uma série da Marvel aí que eu gostei bastante, que eu assisti. Fez um ano agora, por incrível que pareça, passou muito rápido. Que foi Falcão e o Soldado Invernal, né? Claro que ela segue aquela tradição já instituída com o WandaVision de pegar personagens coadjuvantes do universo cinematográfico e colocá-los como protagonistas de determinadas histórias. Mas por que eu gostei dessa série em específico? Porque, primeiro, ela recupera assim, elementos do segundo filme do Capitão América, que o primeiro era um filme ok, assim, até aceitável, embora tivesse algumas questões que não me desceram muito bem, né? Mas o segundo filme, ele tem muito assim uma tensão, como tu mesmo falaste, Vegas, um suspense que se cria, e também aquela ação praticamente não para, né? A série passa por várias locações em vários países diferentes, como Berlim, Tunísia e tal. E justamente o que envolve é aquela questão, ele aborda aquela questão do Sam Wilson, que é o Falcão, suceder o Capitão América, né? Que não sei se pode falar, até não é spoiler, porque o Ultimato é de 2019, né? Acho que 2 vezes a população mundial já assistiu o filme. Acho que até a própria né? série já, né? Já Isso, faz um bom exato. tempo, já, né? E aí, como todo mundo sabe, Steve Rogers no final do Ultimato volta para o passado, né? Para viver a vida ao lado da Peggy Carter, que ele amava, e deixa como herdeiro do escudo do Capitão América o Falcão, que é o Sam Wilson. Só que tem implicações referentes a essa passagem de manto, porque num primeiro momento o próprio governo dos Estados Unidos não se mostra favorável a ver um homem negro como Capitão América. E aí a série também fala sobre racismo de uma forma muito interessante, né? Tanto que o Sam Wilson, num determinado ponto da série, ele encontra o antigo veterano, um antigo soldado, e ele fala assim, eles nunca vão deixar o homem negro ser o Capitão América, né? E aí nomeia um outro cara que o sobrenome é Walker, como o novo Capitão América, que também é um membro condecorado das forças dos Estados Unidos, só que o cara vai se revelando aos poucos um psicopata, digamos assim, né? Sim. Tanto que tem uma cena que ele usa o escudo do Capitão América para matar um dos apátridas, que era o grupo que eles estavam atrás, né? Meio que um grupo terrorista, assim. Então ele tem essas implicações muito interessantes, assim, sobre como o escudo que era usado por um personagem que representava heroísmo, num determinado momento ele acaba sendo usado para matar uma pessoa, né, de uma forma extremamente violenta, na frente de espectadores horrorizados que veem tudo com seus celulares. E aí acaba desmanchando a imagem de herói que o Capitão América tinha antes, né? Sim. Então eu achei bastante interessante, assim, gostei muito da série, da ação, do enredo também, de personagens. Tem um momento em que aparece também uma das Dora Milaje lá de Wakanda, né? Sim, aquela luta delas com o cara Isso. foi boa, né? Exato. Também gostei do Barão Zemo, que era também um vilão, mas aí acaba mostrando até um lado engraçado, né? Como numa rave lá em Madripoor, que eles vão e tal, parece cara dançando. Então eu gostei muito, também assim. dessa série, achei muito Bem boa, legal. né? Não sei o que os colegas querem comentar a respeito. E o uniforme do Capitão América no final, né, do Sam Wilson, né, ficou, assim, bem fiel aos quadrinhos, né, aos HQs, né, ficou perfeito, eu achei muito bom. Exato. E o que eu gostei também é que a líder dos Apátridas, que é essa organização terrorista que eles estão atrás, né, nos quadrinhos é um homem, é a Cal Morgenthau. E na série é uma mulher, a que Marvel é a Carly, faz né? muito isso, né, essas adaptações. Trocar os gêneros, né? assim. E essa é uma série que ela não tem essa coisa de já trazer de outros universos, né? Que nem vai ter ali no Gavião Arqueiro, então eles vão trazer um personagem lá de, digamos, um outro universo, meio que puxando a coisa do multiverso, ou sei lá, né? E essas coisas que deixou os fãs empolgados por mais, né? Sim. Só que ela foi filmada bem, ela estava sendo filmada antes de começar a pandemia, daí depois, quando voltou a pandemia, daí ela teve que continuar, né? Então vê que tem alguns episódios apressados, assim, né? E essa parte dos vilões é que eu achei menos desenvolvido, assim, até por ficar aquela coisa meio polarizada, assim, é quase que uma União Soviética, uma coisa assim, Isso. né? Um só mundo, um só povo e tal. Isso.
Mas ela se sustenta pela coisa da mitologia do herói, a mitologia do Capitão América, de fazer essa discussão, né? Ele pode ser negro ou não, ele pode ser violento ou não, ele pode matar ou não, né? Essa questão da mitologia, a passagem de escudo, assim, isso é Principalmente bastante deixar o interessante, legado pros filmes, né? Aquilo que tu falou de ter que assistir a série pra poder entender depois, porque daqui a pouco vai aparecer no cinema o novo Capitão América e o pessoal talvez não entenda muito, né? Por que que, né? Isso aí que é uma coisa assim, onde ele aparecer nos filmes, de novo, ele como Capitão América, o pessoal vai estranhar, né? Eles vão ter que ou fazer um resumo, ou as pessoas vão ter que assistir obrigatoriamente a série pra entender, né? É isso que me deixa curioso pra ver como que eles vão lidar, assim, né, quando acontecer, né? E eu até achei, uma coisa que eu também achei interessante foi uma série da Disney, né, uma série da Marvel, ser um pouquinho mais violenta também, né? Eu acho que ela se enquadra assim, numa censura 14 anos, creio eu. E isso eu achei legal, assim. Ficou um pouco além do... Porque a Disney tem essa tendência, né, de deixar sempre mais, né, controlar mais, né? Não, dá bom terminar. Eu vou ser breve aqui, né? Não sei se o outro já terminou. Eu vou ser breve, até porque eu acho que vocês assistiram também, né? Eu ia falar do Pacificador, né? Pra gente equilibrar um pouco a coisa, né? Com a DC aí, né? Isso, e, cara, eu no Pacificador, né? Eu assim, gostei muito da atuação do John Cena, né? O cara mostrou ali que não é porque ele era um lutador, ele não era um ator profissional e tal, que não possa ser um bom ator, né, cara? O cara realmente se esmera ali, canta e dança, né? E aquela cena aquela introdução ali no início, aquela dancinha ali, pra primeira vez que eu olhei, o que é isso, né, cara? Porque, cara, e depois eu não conseguia, cada vez que eu iniciava a série eu tinha que olhar de novo, porque no fim, cara, tu olha, é muito legal, né? Sim. Apesar de ser uma coisa ridícula, é legal, né? E ver ele dançando ali no final, o japonesinho. Fez a cabeça do James Gunn, né? Bem mas assim, cara, a atuação dele é muito boa. Eu gostei muito também do Vigilante, né? Aquele cara é muito bom também, cara. Eu gostei muito. E os efeitos também achei legal. A águia ali é perfeita. Tu vê que não é uma águia de verdade, né? Mas é perfeita, né? É muito bem feito. E assim, ó, e conseguiram desconstruir a imagem de um vilão que apareceu no filme, que até eu ia comentar, que eu com certeza acho que vocês não concordam comigo, mas eu não gostei muito do Esquadrão Suicida 2. Não sei. Eu acho que é muito personagem, que é muita coisa, e não dá pra desenvolver, né? Acaba não acontecendo o que aconteceu na série. Conseguiram desenvolver ele, né? Que na série, no filme, ele não me chamou a atenção. E na série eu já tô louco pra ver que sai a segunda temporada, porque eu gostei muito, né? Não gostei muito da questão, assim, da história dos vilões, né? Muito mais em cima da atuação dele mesmo, né? Aquela história das borboletas ali ficou meio estranho, né? Que a borboleta tomava conta do corpo das pessoas e tal, né? Aquilo ali ficou meio estranho, mas, assim, não compromete a série como um todo, né? Eu queria saber o porquê que o Felipe disse que essa série é ruim, porque ele me tirou a vontade de assistir. Ele não gostou? Não, ele disse que tem que ter muita vontade pra assistir. Tem que ter muita vontade pra assistir. Eu não vou assistir. Eu não assisti. O da Marvel, ele assistiu todas, né? Eu ri muito, porque o John Cena, esse é muito engraçado. Vou começar a escutar o Vegas agora. Ele faz umas caras, tá? Umas caras e bocas ali que fica muito engraçado. Por que, Felipe, que a série é ruim, então? Mas eu acho que essa é a DC que tu não gosta. O Esquadrão Suicida 2, tu gostou de algumas coisas, mas tu não gosta do tom, né? Tu prefere. Não gostei do filme também. Eu não gostei do filme, mas a série eu gostei. Talvez eu goste da série. Talvez a gente tenha mais alinhado com o Vegas aqui. Talvez tu venha gostar, não sei, né? Mas eu não consegui, não me pegou. Eu gosto muito do John Cena, ele é muito carismático. Todos os personagens são muito carismáticos. Tu olha ele nos Velozes e Furiosos 9, né? Não é o mesmo cara. É uma porta lá, né? É uma porta, ele não é o mesmo, não é... Então assim, tu vê que realmente o cara é bom ator. Soltou, né? Mas eu gostei não gosto do Esquadrão Suicida 1, aquilo acho que não tem como gostar. O 2 eu já gosto, assim, só que eu acho que o James Gunn, no filme ali, ele dosa bem a violência com o humor, assim, sabe? Mas nessa série, assim, eu assisti os 3 primeiros episódios só, né? E aí tem o humor, mas ao mesmo tempo é uma violência extrema, assim, né? Uma mulher explode em pedacinhos no primeiro episódio, assim, né? Aí isso não me pegou, assim, a violência gráfica, sabe? Ela não
Não sei, achei um pouco demais o tom, sabe? Eu achei Sim. que ela pesou, assim... As piadas, assim, sabe aquela coisa do jogo rápido? Fala uma coisa e o outro já responde, assim, sabe? Aquela coisa que não fica... É isso que eu gostei, assim, a resposta rápida, né? mais Um dinâmico. fala uma coisa e o outro já larga a outra, entendeu? E eles ficam, tipo, meio num bullying. Sim. O John Cena com os outros e os outros com ele, sabe? Eu gostei, cara. O humor dela é muito bom. A parte É. de humor, assim, é legal, muito bem feito. O John Cena é muito carismático, todos os atores são, né? A própria dancinha do início, assim, quando eu comecei a olhar, assim... Tu imagina aquele cara daquele tamanho dançando de cueca. Né? Isso é bem foda, assim, mas eu achei mesmo assim, eu achei o roteiro muito filme da quinta série, uma coisa assim, sabe? E aí, quando... Eu acho que se tu olhar os episódios, tipo, uma semana tu olha um, depois tu olha outro, assim, mas eu olhei 3 numa sentada, assim, eu disse, não, é violência demais por hoje, sabe? Daí eu larguei e não voltei, assim. Eu, como tô acostumado com filme de terror, pra mim, aquilo ali O Rodrigo assistiu também, né? é aperitivo. Pacificador não vi ainda, quero muito ver. Não, Eu vi o Esquadrão Suicida 2, gostei, achei melhor do que o primeiro, mas o Aí Pacificador ainda não vi. vocês vão ver se eu tenho muito mau gosto ou o Felipe é muito crítico. Que pegou uma coisa assim de que eu achei que faltou peso pra violência, sabe? Eu até acho assim que o roteiro pode não ter sido muito, né, a questão do vilão mesmo, né? Mas acho que a atuação dele é tão boa e do vigilante que é o que acompanha ele, que é o companheiro dele ali nas aventuras ali, que acho que supre essa parte aí, entendeu? E tu vê que ele tá se esforçando bastante, Se assim, esforça né? bastante, o cara... Ele é um cara muito E muita coisa depois eu li, carismático. muita coisa foi ideia dele. Né? Até puxar para um lado, assim, perguntar assim para ele assim, se o personagem dele era gay ou não. E ele disse, não, na verdade ele não é nada. Sim. Ele não é nenhuma coisa nem outra, entendeu? Então, assim, ele deixa as coisas em aberto, assim, é muito engraçado. E ao mesmo tempo me faz, tipo, no Cobra Kai, que eu citei antes, né? O personagem tem opiniões, assim, bastante machistas e tal, mas vai humanizando, tu vai entendendo o personagem, né? Sim. Agora, o do John Cena mesmo, o Pacemaker, assim, ele tem umas coisas e daí a série fica tentando fazer a gente gostar dele, mas ele faz umas coisas muito horríveis, assim, né? E aí, quando tu vê tudo por trás, assim, aí não consegui simpatizar com o personagem. Tem uma cena dele que ele pensa que a águia morre, ele chorando, abraçado. Aí a águia acabou com o abracinho assim, em cima dele, assim. Aí ele mostrando pra mulher assim, tira foto. Que o outro dia ele foi tentar tirar foto da águia. A águia me abraçou e ninguém acreditava. Não, ela me abraçou. Disse, não, capaz que a águia vai te abraçar. Aí quando a águia abraçando ele assim, e ele pra mulher assim, tira foto. Eu gosto desse conceito pacificador como é que é? Aquele cara que ele... A missão dele é garantir a paz, não importa quantas pessoas ele tem que matar pra isso. Sim. É muito interessante. E eles armaram uma solução também, que no filme eles não mostraram, né? Que ele tem vários capacetes. O pai dele que faz o capacete. E cada capacete dá um determinado poder pra ele lá. Então, assim, eu achei também uma solução legal, a questão do capacete, né? Dá uma chance pra ele, então, começar a assistir. Legal. Mas então era isso, gente, pra esse episódio. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre séries aí? Vai ter mais uma série da DC em breve aí, Pinguim tá chegando, com o Colin Farrell, baseada no E The Batman. tem também agora fugiu o nome, né? Tem todo esse universo do último Batman, vai ter séries, né? Também da cidade. A princípio, né? teria de Gotham. Isso. A princípio teria uma ligada aos policiais, mas parece que vão desenvolver uma focada no Asilo Arkham. Isso. Até porque teve outra série Gotham que focava mais nos policiais, né? Então também não havia muito sentido, né? Exato. Antes mesmo citou o Cavaleiro da Lua, né? Tem o primeiro episódio aí já disponível, também parece muito promissor, né? Vocês vão ter que fazer um pra falar sobre. E só pra citar, então, falaram um monte da série da Marvel, a melhor série de super-herói que existe, baseada em HQ, é o Watchmen. Se vocês não assistiram, estão perdendo. Sim. Se tu me falar alguma série melhor que o Watchmen, daí a gente vamos brigar aqui. A gente vai ter que gravar um só sobre ela, inclusive. Não tem série Falando melhor. Sobre a série. Já assistiu?
Faz muito tempo, eu acho. É muito bom. Eu A assisti o série filme, deu né? Eu ótimo. assisti Tu assistiu o filme, é. é uma série. O ó. filme, A a gente série tem não série assisti. muito boa. A gente tem que falar sobre a série e o quadrinho, os dois. Nossa, são é excelentes. animal. Só que o Felipe, ele tem que, ele faz assim, ó, vamos falar sobre tal coisa, vocês tem como assistir 2, 3 dias antes, que é difícil. Sim, Ele tem que combinar antes. Tem que dar um tempo pro cara assistir, né? hoje a gente aproveitou aquilo que a gente já tinha Já visto, tinha né? visto, é. Sim. Mas então era isso, gente, encerrando esse episódio aí, né? A gente tá devendo muitas séries, muita coisa que a gente não falou, né? E até porque a gente tá vivendo, digamos que a era de ouro das séries aí, e mesmo a pandemia que atrapalhou tantos negócios e produções aí pros streamings, que é de onde tem vindo as séries aí, incentivou muito, né? Os streamers cresceram muito e isso vai trazer muita coisa boa falando de séries, né? Então, acho que a gente, daqui a alguns anos, ainda vai estar falando sobre muita coisa boa que vem por aí, né? Então, obrigado aí ao Hidalgo, o Rodrigo, ao Viegas, né? E a gente pode encerrar por aqui, então. Isso aí, feito. Valeu, vida longa e próxima. Vida longa e próspera.